Corinthians 3, Fluminense 0. O Corinthians tinha um bom plano de jogo para essa partida, a gente vai entender em detalhes, e o Fluminense, por sua vez, não tinha um plano de jogo tão bom assim para o que o Corinthians ia tentar, e a gente vai entrar em detalhes disso também. De qualquer maneira, toda vez que o Fluminense tinha a posse de bola, acabava alimentando uma das vantagens do Corinthians, e o Corinthians soube aproveitar muito bem e construiu esse placar bastante elástico. Mas exatamente como isso aconteceu é o que a gente vai ver a partir de agora. Se você não assistiu o jogo, eu te conto rapidamente aqui qual foi o cenário da partida. A gente teve um primeiro tempo onde o Corinthians foi muito dominante ali em relação a pressionar a saída de bola do Fluminense, conseguia contra-atacar com muita velocidade, e o Fluminense no primeiro tempo praticamente não conseguia sequer avançar em campo. Pode ver que o gráfico de pressão do Fluminense aqui tem vários momentos de completo apagão, e o Corinthians tem alguns bons momentos aqui de recuperar a posse de bola, mas por ser muito vertical, não teve aquele volume de posse de bola no campo de ataque, mas teve várias oportunidades ali conseguindo matar a saída de bola do Fluminense. O time do Corinthians conseguiu seus gols ali no finalzinho do primeiro tempo e logo no começo do segundo, bem nesse miolo do jogo aqui, e a partir dali o time mudou completamente a sua estratégia e a gente vai entender exatamente quais foram essas mudanças. Agora, obviamente, o cenário mais importante dessa partida é de fato a saída de bola do Fluminense. Mais uma vez então o Fluminense acabou sofrendo bastante para tentar sair de trás contra um adversário que tinha um bom plano para fazer sua marcação-pressão. E aqui nesse gráfico a gente tem todas as saídas de bola do Fluminense, bolinhas brancas, a marcação-pressão do Corinthians funcionou. As bolinhas brancas maiores são aquelas situações que o time conseguiu recuperar e pegou o Fluminense todo aberto dentro de campo e conseguia contra-atacar. E as bolinhas vermelhas são as saídas de bola que o Fluminense de fato conseguiu avançar em campo. Perceba que no primeiro tempo, se a gente fizer um filtro aqui, ó, dá uma olhada. Vou deixar aqui só as saídas de bola do primeiro tempo, até aqui 45. 1, 2, 3, 4 saídas de bola. Apenas 4 vezes o Fluminense conseguiu encaixar sua saída de bola. E a saída de bola, lembrando, é um dos pilares do modelo de jogo do Diniz. Quando ela não funciona, acaba comprometendo praticamente todo o plano de jogo do time. Mas vamos dar uma olhada em alguns lances para entender como funcionava essa marcação-pressão do Corinthians, que foi bastante eficiente e resolveu a partida. Aqui é um tiro de meta do Fluminense, o time tá com 3 jogadores dentro da área, Manuel, Marcelo e Felipe Melo. Geralmente quando o time tentava fazer essa saída ali sem o Fábio fazer esse primeiro passe, geralmente o Diniz faz muito isso, coloca um jogador de linha, o Martinelli faz muito isso aqui, para iniciar essa saída de bola. O Corinthians colocava aqui, tentava igualar, colocava 3 jogadores aqui para bater de frente, então era 3 jogadores marcando 4, considerando que o Fábio participa bastante da saída de bola. Agora, a grande virtude desse tipo de marcação-pressão é que você tenta neutralizar mais jogadores do seu adversário, gastando menos jogadores do seu próprio time. Isso acontecia também pelo meio, então quando o Fluminense tentava sair pela direita, o Corinthians deslocava o seu bloco para a direita e trocava a marcação, e quando era para a esquerda, aí o time respeitava essas setinhas azuis aqui e levava a marcação lá pro lado direito. Mas basicamente, qual que é a grande questão aqui? Você encaixar a marcação pelo lado onde está saindo a jogada e deixando o jogador livre na inversão da jogada. Isso tudo para garantir que o time do Corinthians tivesse sobra na linha defensiva. Isso porque, obviamente, o Antônio Oliveira já sabia que o Fernando Diniz nem sempre aposta na saída de bola curta. Muita gente ainda acha que o Fluminense do Fernando Diniz ainda só faz essa saída de bola curta o tempo inteiro. Pelo contrário, o time tenta muitas vezes sair na bola longa para tentar pegar o Cano ou algum jogador correndo nas costas da linha defensiva. O time tem sim essa variação e a gente já viu isso aqui em outras análises. Até por conta disso, o Corinthians não foi para aquela loucura total de tentar fazer encaixe de marcação individual e perseguição até o fim. O time fazia questão sempre de ter o Ranieri pronto para proteger ali os zagueiros, mas sempre ter um dos zagueiros na sobra. Então com isso o time tinha superioridade numérica caso o Fluminense tentasse sair nessa bola um pouco mais longa. Agora, aquela coisa, posicionamento não é nada sem pegada de marcação, então não basta ter um bom posicionamento, um bom plano de jogo, se os jogadores dentro de campo não estiverem ligados ali para conseguir encaixar a marcação nos seus adversários. E na marcação-pressão eu diria que além da pegada da marcação, é muito importante você ter coordenação coletiva, os jogadores têm que se movimentarem juntos, e o plano de jogo do Corinthians ficou claro aí com 5 minutos de jogo, organização, pressão e contra-ataque. Perceba que nesse primeiro momento os jogadores do Corinthians estão posicionados, mas não estão acelerando, não estão pressionando os jogadores do Fluminense, mas isso vai mudar. E tem tudo a ver com os gatilhos da marcação-pressão. No momento em que o Manuel faz o passe pro Guga, perceba a mudança de postura dos jogadores do Corinthians. Bem coordenada, todos os jogadores saltam para pressionar no mesmo momento. E isso é fundamental para que a marcação-pressão funcione. Nesse momento a marcação está encaixada, mas o Ganso achou uma linha de passe aqui com o Guga.
O Ganso acha o passe, mas o Bidon acha a interceptação e acaba armando o contra-ataque pro Corinthians, que forçava mesmo as jogadas, tentava arriscar, mesmo que alguém estivesse bloqueando ali a jogada. Claramente fazia parte do plano de jogo para essa partida. Depois que conseguisse recuperar no campo de ataque, já forçar a jogada, forçar o contra-ataque, mesmo que não tivesse tanta vantagem ali na origem. A ideia era tentar pegar o Fluminense ainda em recomposição. Isso acabou dando bastante certo. Agora, um jogador que fez muito bem sua função ali pelo corredor central, mas jogando pelo meio, foi o próprio Romero. Muitas vezes, então, ele era responsável por pressionar os zagueiros, até o goleiro, muitas vezes, ele pressionava aqui o Manuel, pressionava o Felipe Melo, pressionava o Fábio, ele fazia um verdadeiro carnaval. Mas geralmente ele não ficava parado quando os jogadores de defesa não estavam na partida. Geralmente ele fazia o quê? Ele recuava, dobrando a marcação, fazendo aqui o papel do ladrão, como é o caso desse lance. Agora esse lance aqui é bom pra mostrar que a pressão do Corinthians não foi 100% eficiente, não foi aquela pressão impecável. Muitas vezes os jogadores do Fluminense até encontravam algumas linhas de passe. E aí entra a questão da torcida, da atmosfera de Itaquera, que acabou sendo determinante para essa intensidade, mas também para os erros individuais do Fluminense. O Fluminense errou demais passes que costuma não errar quando joga, por exemplo, em casa lá no Maracanã. Não errava, por exemplo, na campanha vitoriosa da Libertadores. De maneira geral, o time errou bastante essa saída de bola, erros que não costuma cometer e erros até que eram forçados mesmo sem a marcação estar muito encaixada. Como é o caso inclusive desse lance, mas nesse lance, além de você prestar atenção no erro, se não me engano aqui vai ser o Martinelli que vai perder essa posse de bola, vai acabar cometendo mais um erro. Perceba como o Corinthians vai forçar a jogada, o time do Corinthians vai forçar um cruzamento para dentro da área para tentar pegar o Fluminense ainda em recomposição. Essa verticalidade, essa velocidade para contra-atacar foi uma característica muito importante para essa partida. Ó, o Marcelo faz o passe ali no Martinelli, a bola acaba escapando, ele faz um passe errado ali, acaba perdendo a bola, mas perceba a verticalidade do Corinthians para tentar atacar, já tem 4 jogadores invadindo a área, mais um fazendo a ultrapassagem e o time força o cruzamento, mas o Fluminense neutraliza. E olha essa imagem que curioso, ó, 20 minutos de jogo, o Corinthians tinha cometido apenas 3 faltas, então não era aquela pressão que ficava cometendo muitas faltas no campo de ataque, o Fluminense inclusive tinha feito mais faltas e colocaram o Fagner aqui para ilustrar esse CG. Olha a fumaça que o Romero vai causar aqui, ó, pressiona o Martinelli, não para, já vai pressionar o Felipe Melo e agora todo mundo vai acelerar, por isso que a bola fica quente ali no Manuel e quase o Corinthians consegue mais um contra-ataque. E aqui ó, minuto 34, primeira chance clara de gol do Corinthians pressionando a saída de bola do Fluminense, ó. Quem vai receber essa bola aqui na entrada da área é o Cano, que se apresenta pro jogo, e o Ranielli vem junto com ele. O Cano acaba buscando espaço para fazer a inversão, o Ranielli dá o bote e ela sobra pro Gustavo Mosquito, que desperdiça essa grande chance. O Felipe Melo dá um bom carrinho ali e neutraliza a finalização. Ó, aqui é um outro ângulo daquele mesmo lance, só para você entender melhor esse encaixe nessa saída de bola e os espaços que podem aparecer. Infelizmente, na maior parte do tempo, a câmera em Itaquera ela é muito fechada, né? Aquele ângulo ali de transmissão muito fechado, não dá pra ver muita coisa que tá acontecendo mais longe da bola. Mas basicamente o caminho da saída de bola do Fluminense necessariamente passaria pelas inversões. Isso porque, mesmo que o time tivesse compactado muita gente aqui, perceba como não tem nenhuma linha de passe pra frente, não tem como fazer uma saída de bola mais vertical aqui. Até porque, mesmo que algum jogador tente arrancar com a bola dominada aqui, você tem um zagueiro sobrando aqui, né? Então você não tem muito corredor livre aqui pra arrancar com a bola dominada. Então, sem espaço para arrancada, sem ninguém para receber o lançamento e sem ninguém para receber um passe recuando no vazio, a saída de bola vertical acaba ficando morta. Agora, a única saída do Fluminense nessa partida seria nas jogadas de inversão, o que pro Corinthians não seria tão ruim assim. Não ia explorar nenhuma brecha muito evidente no time, porque o Corinthians estava recompondo muito rápido o seu bloco de marcação e toda a saída de bola que vai pela inversão, ela acaba sendo um pouco mais lenta e favorece, ajuda, dá um pouco mais de tempo para essa recomposição. Então, basicamente, esse posicionamento da saída de bola do Fluminense não produz nenhuma vantagem contra esse tipo de marcação que o Corinthians fez. Olha, aqui a gente tem um bom exemplo disso. Dá uma olhada como o Corinthians vai fazer aquele encaixe de marcação, o Fluminense decidiu sair pela direita, o time vem todo em bloco pra cá, inclusive o ponta, né? No caso, o Mosquito já tá bem fechado aqui, os meio-campistas todos próximos da jogada, o Wesley tá cuidando mais da linha de passe aqui com o Guga. Agora, dá uma olhada na inversão, né? Caso essa bola fosse invertida aqui, primeiro pro Felipe Melo, né? Essa linha de passe aqui tá bem aberta,
aberta, daria pra achar, e o Felipe Melo carregasse essa bola aqui pra atrair a marcação do Mosquito, você tem a possibilidade de gerar liberdade aqui pro Marcelo atacar o Fagner, ou até mesmo o Felipe Melo correndo aqui pro Marcelo atacar a profundidade, mas geralmente o Marcelo não faz essa movimentação de correr nas costas da defesa, né? Geralmente ele faz aquela movimentação de apoio, se apresentando pro jogo. Então, até se você pensar nas características individuais dos jogadores, não é uma saída de bola, né? Não seria uma alternativa que o Fluminense poderia insistir, por exemplo. Mas o espaço na inversão tá ali, é normal para esse tipo de marcação-pressão que o Corinthians faz. Então, uma alternativa, uma rota de fuga dessa pressão seria sair na inversão, mas fatalmente favoreceria também a recomposição do Corinthians. De maneira geral, o Fluminense não buscava nem a inversão assim, né? A inversão que o Fluminense tentava era sempre mais lenta por fora do bloco, como é o caso desse lance. Ó, dá uma olhada como o Manuel não acha o Felipe Melo, vai fazer um passe pra trás. Então o Corinthians avança o bloco, encaixa a marcação, o time do Fluminense prende bastante a bola, o Martinelli deu vários toques na bola ali, o Felipe Melo vai fazer a mesma coisa, ó, 1, 2, 3 toques na bola, 4 toques na bola, e olha só, o bloco de marcação do Corinthians já teve tempo pra encaixar a marcação novamente. E de novo o Fluminense vai fazer o quê? Vai recuar a bola, prender demais, né? Não vai conseguir encontrar a rota de fuga e aí acaba forçando uma bola mais esticada e desperdiça a posse de bola. Olha aí um lance das poucas vezes que o Fluminense avançou, dá uma olhada como foi. Justamente achando esse jogador livre na inversão, nesse caso aqui é o Guga. Mas perceba como o Corinthians já tem 5 jogadores atrás da linha da bola. Recomposição tá em dia, o que acaba não abrindo espaço para a construção rápida da defesa e o Corinthians recupera mais uma bola. Agora, o curioso é que quando o Fluminense ficava com a bola na defesa, alimentava os contra-ataques do Corinthians ali na saída de bola, e nas poucas vezes que o Fluminense avançou em campo, também não encontrava muitas alternativas. Vamos dar uma olhada então no gráfico de ataques do Fluminense, atacando o Corinthians em bloco baixo, famoso ataque posicional aí para muita gente. Olha só, essa aqui é a linha do tempo. Perceba o inexpressivo volume de ataques do Fluminense no primeiro tempo, somente 2 tentativas com baixíssimo potencial de perigo. Dá uma olhada, vou até mostrar aqui pra você, foi uma jogada de inversão que acabou saindo com bola e tudo, e esse chute de longa distância aqui, ó, que foi do Lima, se não me engano, ó. Potencial bem baixo, a bola isolada, por isso que essa bolinha aqui mais vermelha, ela é bem pequena. Ó, o ataque posicionado do Fluminense não funcionou no primeiro tempo, o time teve um baixíssimo volume, ou seja, avançou poucas vezes ao campo de ataque e nas poucas vezes que conseguiu até recuperar alguma sobra ali no campo de ataque, não conseguiu criar praticamente nenhuma chance. Na maioria das vezes o que o time fazia era recuar com a posse de bola, né? O time batia ali no bloco de marcação do Corinthians, ó, sem ataque, recua em campo, sem ataque, recua em campo, recua em campo. Aí teve essas duas tentativas aqui com potencial bem baixo, depois sem ataque, posse perdida, o time perdia a posse de bola ali no campo de ataque, mais uma bola recuada. Então esse foi o retrato do ataque posicional do Fluminense no primeiro tempo, e perceba que no segundo tempo muda, mas a gente já vai entender o porquê. Isso porque primeiro a gente precisa entender como o Corinthians se defendia em bloco baixo. Depois que o Fluminense avançava, o Corinthians corria praticamente todo mundo atrás da linha da bola, com exceção do Romero, então o time fazia uma linha com 4 defensores, os 3 meio-campistas e os 2 pontas. Atenção, eles ficavam mais fechados, eles não ficavam abertos, protegendo aqui os lados do campo. Claramente essa organização do Corinthians priorizava manter aqui o congestionamento, né? Manter a compactação aqui sempre muito próximo de onde estava a bola, justamente para tentar defender dessas infiltrações aí do Fluminense. Então perceba como o Mosquito tá bem fechado aqui, acompanhando a movimentação do Marcelo, e o Wesley também tá bem fechado, acompanhando a movimentação do Guga. E os 3 meio-campistas não faziam encaixe de marcação individual, eles estavam sempre próximos de onde estava a bola e a linha defensiva fazendo a cobertura. Agora só uma ressalva aqui, o importante nesse lance é você perceber a proatividade do Corinthians mesmo em bloco baixo. Basicamente o time não tinha só aquela de fechar o espaço, manter a bola coberta, o time ia avançando e empurrando o Fluminense para trás. Esse ponto é muito importante, isso aconteceu ao longo do primeiro tempo inteiro. Vamos voltar aqui pro lance, ó. No momento que o Corinthians decidir que vai subir o bloco, perceba como todo mundo vai correndo junto, empurrando o Fluminense para trás, e o time consegue recuperar mais uma posse de bola. E é por conta dessa proatividade que você viu aquele comportamento da linha do tempo. O Fluminense não conseguia ficar com a bola no campo de ataque, o time era obrigado a recuar ou o time acabava perdendo a posse de bola sem conseguir encontrar espaço para fazer uma circulação mais longa, como o time gosta, antes de tentar arriscar por um dos lados ou tentar alguma jogada de inversão, enfim, uma das jogadas que o Fluminense gosta de tentar. O time não conseguia encontrar essa liberdade na origem da jogada, muito por conta então dessa proatividade do Corinthians em bloco baixo. Muita gente relaciona então bloco
bloco baixo a reatividade, mas não é assim. Para você entender proatividade do bloco, você tem que entender como é o funcionamento do primeiro combate. E o primeiro combate, a linha dos atacantes ali do Corinthians e os meio-campistas que saltavam para fazer essa pressão ali na bola, estavam muito proativos, estavam tentando de fato empurrar o Fluminense para trás ou recuperar a posse de bola ali para já sair em contra-ataque. E esse lance aqui é perfeito para ilustrar vários dos pontos aqui que a gente viu ao longo dessa análise. Primeiro, dá uma olhada no posicionamento do Corinthians. Os pontas bem fechados, alto nível de compactação, congestionando aqui a área que o Fluminense quer para tentar atacar. E aí, sem espaço, o Fluminense vai ser obrigado a recuar a bola. E o Corinthians proativo vai subir, mordendo a marcação, tentando empurrar o Fluminense pra trás. Vou até acelerar aqui um pouquinho o lance, ó. De qualquer maneira, o Fluminense vai tentar encontrar o espaço pra avançar. E o Cano se apresenta ali pra tentar desafogar a saída de bola. Mas ele acaba cochilando na marcação, toma o ladrão. Aquilo dos atacantes recuarem, dobrando a marcação. E o Corinthians já força o contra-ataque. O Wesley arrisca de longe e marca esse golaço. Agora, pro Antônio Oliveira, deve ter sido extremamente satisfatório ter visto esse primeiro gol do Corinthians. Isso porque nesse lance tem praticamente todos os pontos do plano de jogo para essa partida. O sólido bloco de marcação, bastante compactado, empurrando o Fluminense para trás, depois avança com bastante intensidade, encaixando a marcação para evitar que o Fluminense faça sua saída de bola, e os atacantes recuando para dobrar a marcação, e depois que recupera a posse de bola, contra-atacar, arrisca a jogada, que é a melhor maneira de você conseguir gerar alguma vantagem para finalizar. E o Wesley foi muito feliz, conseguiu fazer esse belo gol, mas não parou por aí. Obviamente, vantagens táticas tendem a se repetir. E aqui nos acréscimos do primeiro tempo, uma posse de bola que o Fluminense tem ali praticamente na faixa central do campo, não consegue atacar e vai tomar mais um contra-ataque. E agora o Wesley vai fazer um verdadeiro carnaval pra cima da defesa do Fluminense, dribla o Manuel, deixa o Felipe Melo no chão e bate na saída do Fábio e marca mais um golaço. E de novo, uma posse de bola que o Fluminense acaba desperdiçando sem arriscar alguma jogada de ataque, e o Corinthians muito pronto para acelerar antes que a janela do contra-ataque se fechasse, mesmo que tivesse até superioridade numérica ali da defesa, como a gente viu em outros lances, não vem ao caso. Recuperou, era hora de contra-atacar. E adivinha o que aconteceu no primeiro lance do segundo tempo? Saída de bola do Fluminense, o Corinthians avança o bloco de marcação. Perceba mais uma vez aquele mesmo encaixe, né, com os jogadores todos indo para a mesma faixa do campo, deixando até espaço aqui na inversão, mas o Fluminense não explorava muito essa inversão para neutralizar a pressão do Corinthians e tenta sair com uma bola mais esticada, mas o Corinthians tem sobra na defesa. E no bate-rebate ali na briga pela sobra, o Corinthians vai acabar ganhando uma falta. E na cobrança de falta, o Garro faz uma bela cobrança na segunda trave e o Kaká sobe completamente livre para matar a partida 3-0 Corinthians. E aí com 3-0 no placar, natural que o Corinthians fosse mudar um pouco a sua postura. Então o time basicamente em bloco baixo perdeu aquela proatividade, começou a priorizar mais a reatividade, ou seja, a linha do primeiro combate passou a fechar mais os espaços sem tentar avançar mordendo muito a marcação, no máximo ali uma pressão no portador da bola, mas o time já não avançava em bloco empurrando o Fluminense para trás, e por isso que o Fluminense, se a gente olhar aqui o gráfico das posses de bola do Fluminense no campo de ataque, melhorou bastante aí nesse segundo tempo, né? Olha só, o ataque posicionado do Fluminense pegando o Corinthians nessa situação de bloco recuado, o Fluminense teve várias tentativas aqui, mas perceba que todas elas com um potencial bem baixo, todas elas mesmo. Se a gente pegar aqui o gráfico do quantitativo, olha só, jogadas sem tentativas, que foram muito no primeiro tempo, e também as jogadas com potencial baixo no segundo. Nenhuma jogada com potencial médio, nenhuma chance clara de gol. O problema é que muitas vezes, quando o Fluminense tentava invadir o bloco do Corinthians, que já estava ali adotando mais um posicionamento e paciência, o Corinthians conseguia recuperar a posse de bola e tentava sair em contra-ataque. Olha só, é o Ganso que tá ali por fora do bloco, ele toca pro Martinelli, que vai devolver pro Ganso, e o Ganso vai tentar fazer uma infiltração, e o Corinthians consegue recuperar a posse de bola. Agora olha só, esticada pro Wesley correr. Agora esse lance é bom pra ilustrar o porquê do Romero não ficava ali compondo o desenho defensivo do Corinthians sempre. Ele ficava mais solto ali na faixa central do campo, geralmente bem no meio do campo mesmo, por dois motivos. Primeiro, que você atrai os dois zagueiros ali da sobra, deixa eles um pouco mais distante ali caso precise fazer um perde-pressiona, mas também limpa os corredores laterais, que era onde o Corinthians tinha velocidade. O Wesley pela esquerda, o Mosquito pela direita, era a rota de fuga ali do perde-pressiona do Fluminense e o caminho pro contra-ataque do Corinthians. Mas claramente, se a gente olhar aqui os contra-ataques do Corinthians, olha só, linha do tempo aqui dos contra-ataques do Corinthians,
Aqui ó, contra-ataques do Corinthians. Perceba que ao longo do jogo todo o Corinthians teve oportunidades nos contra-ataques, mas o potencial de perigo do primeiro tempo é bem maior que o do segundo, olha só. No segundo tempo o time até teve aqui algumas oportunidades para sair em contra-ataque. Primeiro que o time já estava ganhando o jogo e segundo que esse contra-ataque de transição, saindo lá da defesa para conseguir finalizar no ataque, o Corinthians ainda não encaixou tão bem assim. Então o time se beneficiou muito bem de um tipo de contra-ataque no primeiro tempo, criou grandes chances, deixou o Fluminense desconfortável, mas no segundo tempo só faltou para construir um placar mais elástico ainda, ter um contra-ataque de transição mais bem encaixado, e esse é um dos pontos de oportunidade do time para as próximas partidas. Então a gente pode chegar na conclusão de que a posse de bola para esse Fluminense de 2024 acaba sendo um verdadeiro veneno. Isso porque quando pega times, em especial como fez aí o Corinthians com essa marcação-pressão e esse bloco baixo proativo, o time acaba tendo várias oportunidades de contra-ataques, diferentes tipos de contra-ataques, iniciados na defesa, iniciados no ataque, na faixa central do campo. De fato é um verdadeiro convite porque o nível de exposição do Fluminense acaba sempre sendo muito alto. Não só por passar muitos jogadores à frente da linha da bola, mas porque o time acaba bagunçando, sai demais da sua organização defensiva na hora de atacar, aquelas movimentações mais aleatórias, e na hora da recomposição acaba demorando um pouco mais, e os adversários que querem contra-atacar agradecem esses espaços. Agora, claro, pro Corinthians o que fica é que esse plano de jogo foi muito eficiente porque o adversário era o Fluminense. Contra adversários que têm outras características, outros modelos de jogo, pode ser que essa estratégia não funcione tão bem assim e as vantagens acabem desaparecendo por completo. E para você que quer dominar a tática, dominar a estratégia de futebol, entender como funciona essa interação tática, o que pode resultar de dois planos de jogo completamente diferentes, como foi o caso dessa partida entre Corinthians e Fluminense, futebolcursos.com, lá você vai encontrar o nosso melhor material para você dominar a tática, dominar a estratégia, aprender a fazer suas próprias análises, produzir seus próprios relatórios. O link para você conhecer tá aqui na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.